Acho que o que a gente está vivendo agora é a finalização do processo de contra-reforma da educação que vem sendo implementado desde a década de 90 no Brasil, né? Quando a gente tem a crise do capital, mais uma crise do capitalismo e que se tem toda uma necessidade de reajuste do Estado, né? O processo de contra-reforma do Estado, entre as várias coisas que ele impõe, ele vai colocar que algumas áreas deixam de ser áreas exclusivas do Estado, né? Então, a gente no Brasil vive uma situação ímpar, porque a gente conquista em 88 o tripé da Seguridade Social, Saúde, Educação e Previdência, e logo na década de 90, por conta da implementação do neoliberalismo no Brasil e da contra-reforma do Estado, para se atender aos interesses do capital, começa a se implantar o ajuste, né? Então, isso que nós estamos vivendo hoje já é a ponta final de um processo que tem 20 anos no Brasil. Então, essa é a primeira questão que é importante a gente salientar. Por quê? Porque o desmonte da educação se dá há 20 anos, né? Só que ele vinha se dando em doses homeopáticas e ele agora se acelera, né? Então, o que a gente está vendo no último período, em especial desde 2012, com a imposição de uma carreira que desestrutura a carreira docente, né, que foi o que o governo fez em 2012, e aí com o marco da imposição da carreira e com todas as leis que estão tramitando, as diferentes contra-reformas da Previdência, né, que vão retirando de direito dos trabalhadores, que hoje coloca que a boa parte dos professores, os recém-ingresso especial, eles sequer têm direito à aposentadoria integral. Isso aliado ao projeto de cursos pagos que tramita hoje no Congresso Nacional para que se altere o artigo da Constituição Federal que prevê que ensino público em instituições públicas, né? Então, esse cenário é o cenário da contra-reforma da educação. E para que o governo vai fazendo isso, né? Porque o governo vem operacionalizando o projeto do Tratado de Bolonha, né? Que aconteceu em vários países do mundo e que o Brasil, infelizmente, também vem implementando. Então, cortar verbas da educação pública hoje significa mais uma maneira de sucatear. Sucatear para quê? Para privatizar. A gente já viu essa receita na saúde, por exemplo, né? Precarizaram tanto os hospitais universitários para depois trazer como salvação o quê? A EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que na verdade a gente sabe que não melhorou, né? Os hospitais onde a empresa brasileira onde assumiu a EBSER, as condições pioraram, né? Rodando pelo Brasil, esse é um dos relatos dos professores, né? Tem um hospital universitário que os alunos têm que levar o seu material hoje, né? Que sequer tem os medicamentos mais básicos. Então é esse mesmo modelo que eles estão querendo fazer para a educação. Hoje, mais corte na educação, aliado ao projeto que foi aprovado agora em fevereiro de 2016, o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, vai impulsionar o que para os professores a partir do próximo ano? Que a gente passe a correr atrás da verba para exercer a nossa função. Para ser professor e exercer o tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e extensão, o professor vai ter que ser um empreendedor. Ele vai ter que correr atrás dos editais e do dinheiro para ele poder exercer a sua função, porque o Estado está se desresponsabilizando disso, né? Infelizmente, o cenário é o pior possível, né? Acho que é importante marcar que esse PLP foi um PLP que sai do gabinete da Presidência da República, né? Porque os governos do PT, desde o primeiro governo Lula, mantiveram o projeto de contra-reforma da educação, né? E aceleraram agora no governo Dilma, esse projeto se acelera, né? Inclusive intensificando a privatização interna das universidades, a parceria público-privado, né? E o corte de verba, de alguma maneira, ele joga para isso, né? Para que se busque essa parceria público-privado. E o que vai acontecer com o PLP se a Dilma fica, ele vai tramitar, talvez mais lentamente. Se a Dilma não fica, ele vai tramitar, talvez mais rápido, de forma mais acelerada e talvez mais intensificada, né? Certamente o PLP ele vem para acabar com o serviço público, né? Com a nossa, não só com a carreira e com o funcionalismo público, mas com o próprio serviço público, né? Porque ele prevê 3 etapas, o PLP. Desde o congelamento de salários, né, congelamento de progressões, né, retirada de benefícios, até a última etapa que pode ser a instituição de planos de demissão voluntária. A gente viu isso no governo Fernando Henrique, né? Então pode ser uma reedição do que aconteceu no governo Fernando Henrique, e a gente viu esses planos de demissão voluntária acontecendo em vários países da Europa, né? E a gente sabe que as consequências para a classe trabalhadora são desastrosas, desde a dificuldade de reenquadramento no mercado de
trabalho até o aumento do número de suicídios. Então, o PLP, ele de fato é desastroso e é fundamental que ele sirva para mobilizar os diferentes segmentos do serviço público, né? Não só o federal, mas os estaduais e os municipais, porque ele vai ser um pacote, como você já mesmo disse, para as 3 esferas, né? Para acabar com o serviço público, né? com as carreiras do serviço público e também com os serviços que são prestados à população. Então, a campanha tem servido muito para reconhecer, inclusive, né, conhecer e reconhecer uma realidade que é muito distinta no Brasil todo, né? Eu passei por universidades em que 87% do seu quadro docente hoje já são terceirizados. Universidades estaduais, né? Passando por estados que já aprovaram a empresa estadual de serviços hospitalares, estados em que já instituíram fundo de previdência. Então, tudo isso que está no pacote, inclusive do PL 257, que já está sendo antecipado por alguns estados, né? A gente vê uma desigualdade muito grande entre as universidades federais, né? Algumas que se expandiram muito e se expandiram de uma maneira muito precarizada, então desde professores dando aula em container até professores dando aula em um andar de um prédio comercial, né? Tem sala de aula em prédio comercial. Até universidades que quando você chega, você fala assim, nossa, é mesmo uma universidade pública de tão bem estruturada, porque é bem um modelo, né, de formar alguns polos de excelência, né, e aquilo que o Tratado de Bolonha vai chamar da educação terciária, né, dos escolões de terceiro grau. Acho que para nós o grande desafio, acho que a gente tem 2 linhas no programa dessa chapa para o próximo período, que eu acho que é um pouco expressa o desafio que a gente tem nessa gestão. Internamente, né, no âmbito do nosso sindicato, de fazer um sindicato que se aproxime ainda mais da base, né? A gente tem uma categoria possivelmente 50% dela com menos de 10 anos de universidade. Essa categoria não conhece o sindicato ainda, então é necessário que o sindicato se faça conhecer para essa categoria e consiga trazer esses professores para a defesa do projeto de educação que o Antissindicato Nacional construiu ao longo dos seus 35 anos. Por um outro lado, esse projeto não pode ser defendido só por nós. Então é necessário que a gente caminhe no segundo grande eixo do nosso programa, que é intensificar a articulação com os outros segmentos da classe trabalhadora, com os servidores públicos das diferentes esferas, com os profissionais de educação do ensino básico, né, para que a gente possa, de forma mais coletiva, fazer frente aos desafios que a gente vai enfrentar no próximo período, né. A gente imagina que, por um lado ou por outro, o que vai acontecer no cenário nacional, a perspectiva não é a melhor para os trabalhadores, nem em um cenário nem em outro. Pode ser que num cenário se acelere mais a retirada de direitos do que em outros. Mas ainda assim o que a gente vem vivendo no último período é uma retirada de direitos, é um ataque aos serviços públicos, é um ataque ao direito também da população de ter acesso a serviços de qualidade, gratuitos, né? Então acho que é um pouco o nosso desafio, regimentar dentro e também contribuir para fora, para a organização coletiva.